Olá, fofura, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Nessa aula eu quero falar com você sobre o perfil de cliente e principalmente sobre o perfil da cliente que diz: vou falar com o meu marido. Espero que você goste muito, aproveite, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. É sempre muito bom ter você aqui aprendendo comigo. Essa aula está incrível. Bora lá? Então, pessoal, nessa aula sobre vou ver com o meu marido, quero falar com vocês sobre esse perfil de cliente que faz esse tipo de nos dá esse tipo de retorno. É um tipo de cliente também muito recorrente, um tipo que aparece muito. Quando eu digo tipo, é o perfil, né? O formato do cliente. Muitas vezes é aquela que entra em contato, faz orçamento, pergunta preço, pergunta detalhes, está sempre ali te acompanhando, mas na hora de fechar a venda fala assim: eu vou ver com o meu marido. E muitas pessoas ensinam aí, mostram sobre que nesse caso aí você falhou, você não conseguiu contornar essa cliente e tudo mais. Muitas vezes, tratando-se do perfil do cliente, não fala só sobre o seu atendimento. É claro que a gente tem que analisar sempre, como eu falei com vocês, ver sempre o perfil, ver sempre o contexto, analisar a situação no geral, para que a gente possa cada vez mais evoluir e melhorar no nosso atendimento. Porém, tem muita coisa que fala sobre a própria pessoa que está chegando ali, como eu já disse pra você. Às vezes é uma pessoa que de fato só tem curiosidade de acompanhar o seu trabalho, mas é uma pessoa que não trabalha fora, que de fato depende do marido e ali ela pode realmente precisar do marido. Às vezes é uma pessoa que de fato está só dando uma desculpa: vou ver com meu marido, para poder sair ali do compromisso da venda, porque o interesse dela era só curiosidade, era só acompanhar o seu trabalho, era saber o orçamento, era ver como que você atende. Às vezes era um orçamento para alguém. Acontece muito, né? No sentido aí de pesquisa de mercado, tem concorrente que pede alguém para poder entrar em contato com você, para saber o valor que você cobra, como que você atende, e isso é muito recorrente. Não é sobre você, neste caso, é sobre o cliente. Por quê? Às vezes, de fato, é uma mulher que não trabalha fora, ela trabalha em casa, mas quem paga as contas é o marido. Às vezes, de fato, é o marido quem está pagando toda a festinha. Às vezes, né, a festa da criança. Eu recebo muita mamãe que fala assim: eu vou ver com o meu marido, porque eu já gastei muito, e muitas vezes elas deixam a vela por último, elas esquecem da vela. É um dos itens mais importantes ali do parabéns, porque muitas vezes tem aquela festona e a pessoa esquece da cereja ali, de fato, do bolo, né? E aí elas entram na pessoa: eu já gastei tanto e eu vou ter que ver com o meu marido. Acontece muito, porque é o marido que tá pagando a festa. Acontece também de não ser o marido, até por elas mesmas, mas usa como arte, uma forma de sair, né, do compromisso ali de fechamento. E muitas vezes não é porque acha o seu produto caro, muitas vezes é porque ela não tem dinheiro, muitas vezes é porque ela de fato não quer, só entrou para poder um contato de curiosidade mesmo, ou às vezes também ela é apaixonada pelo seu trabalho, ela te acompanha, ela vê muito das suas divulgações, e ali naquele momento ela fala assim: vou perguntar. Aí perguntou, viu que não cabe no orçamento, muitas vezes, que ela não pode por inúmeros motivos, e aí o que ela faz? Vou ver com meu marido. Mas às vezes o marido não tá nem sabendo de nada. Então, neste caso aí, é muito questão de se analisar o comportamento do cliente, como eu já falei com vocês em outro vídeo. A gente precisa analisar, entender que muitas vezes essa cliente pode voltar e muitas vezes ela pode não voltar. É um critério que você tem que ter para todos os seus atendimentos. Fazer um pós. Um pós não quero, um pós vou ver, um pós vou olhar com meu marido, um pós vou analisar, ou um pós sem resposta. Aí você vai lá e manda: oi, fulana, tudo bem com você? Espero que sim, olha. Oi, fulana, tudo bem com você? E aí, você gostou de alguma das opções que eu te mandei? Podemos fechar? Aí você vai ter um retorno, e aí você vai conseguir analisar o perfil daquele cliente. Ela vai te falar: olha, eu analisei, vai ficar inviável pra mim, olha, nem olhei, acabou que eu esqueci, mas eu não vou querer agora não, deixa pra frente, talvez uma outra oportunidade, um outro parabéns, ou então eu olhei com meu marido, realmente o orçamento tá muito apertado, aí eu vou querer a menor. Acontece muito, aí a obrigação nesse caso já passa a ser sua de entrar em contato para poder saber. Aí você vai ver: olha, me deu retorno, beleza, não deu retorno, nem respondeu ali, você já arquiva aquela conversa. Vida que segue, não se prende a isso. Se essa pessoa entrar em contato com você novamente, não trate mal. Não trate mal os clientes, gente. Independente do formato, como for ali, se a pessoa te estressar, se ela fizer hora, se ela fizer só orçamento e nunca fechar, vou falar isso em outro vídeo também, não deixe de tratar bem o cliente, independente de cada situação, porque você não sabe se de fato ali você vai ter uma venda ou não. Às vezes uma pessoa que faz orçamento com você umas 10 vezes, na 11ª ela vai comprar. Mas aí se você tratar ela mal logo nessa 11ª, pensando assim: que saco, já falei demais, perdi a paciência. Aí ali você vai perder a oportunidade de realizar uma venda. Então nunca trate o seu cliente mal. Independente do tipo de cliente que for, do perfil que for, mantenha o compromisso e o padrão e a qualidade do seu atendimento, porque ali você vai conseguir de fato lidar melhor, porque nós estamos lidando com pessoas, né? Então, dê o seu melhor sempre, tá bom? E aí também, às vezes essa cliente está namorando o seu produto ali, naquele momento não foi viável para ela,
mas em um outro momento vai ser. Então essa fala de vou ver com meu marido, ela pode ter inúmeros fatores envolvidos. Podem ser várias coisas, até de fato vou falar com meu marido mesmo. Mas pode ser também outros pontos dos quais a cliente está utilizando aquele termo para poder sair do compromisso de fechar de fato a venda. Então, a minha dica para você, assim como no outro vídeo de perfil de cliente também, é você analisar o contexto e manter o seu papel de qualidade, de fazer um contato novamente depois e perguntar para ela o que ela achou, qual que ela escolheu e ver qual que é o comportamento. Mas analisando de forma bem inteligente o comportamento do cliente no geral, para que você saiba lidar com isso. E se a resposta dela for negativa a um fechamento de venda, ainda assim, agradeça o contato, arquive a conversa e vida que segue. Não trate mal este cliente, não responda com rispidez, com impaciência, pensar assim, me fez perder tempo. Tem muita gente que fala, você está perdendo tempo com gente que está só fazendo orçamento. Aí cabe a você estruturar o seu atendimento, alinhar ali o que de fato como que funciona o seu orçamento para você não perder tanto tempo. Tanto para cliente interessada quanto para desinteressada. Para que você perceba qual que é o contexto ali e invista tempo se de fato valer a pena. Essa já é uma dica que eu tenho aí em aula exclusiva, tá bom? Mas, de qualquer modo, é muito importante que você analise o contexto para que você consiga atender bem este cliente de uma forma que, se ele fechar ou não agora, você vai continuar atendendo ele bem. E vou falar com o meu marido, pode ser inúmeros contextos, e dentre desses inúmeros contextos, pode haver ou não o fechamento de uma venda. Então, nunca pense que você... que o cliente que te falou, olha, não vou pegar agora, ou não volta mais, aquele cliente nunca irá voltar. Talvez é um cliente que naquele momento realmente não podia, mas que ele foi tão bem tratado, tão bem atendido, que ele vai te indicar para alguém que vai poder, ou ele vai voltar daí um tempo. Então, é muito importante dar atenção a isso. Eu tenho muitas clientes que entram em contato comigo, muitas assim, né? Tem algumas específicas, que já são recorrentes, eu já entendi o perfilzinho delas e eu já lido com elas de uma forma diferente. Cliente que faz muito orçamento comigo e só pergunta, só faz orçamento. Tem uma que vem falando assim, é para o ano que vem. Tem duas, na verdade, que são assim. Já compraram comigo uma vez, um modelo mais simples de todo, há muito tempo. E o restante das vezes que entrou em contato comigo, tipo 10, 12 vezes, é sempre para fazer um orçamento de um topo maravilhoso. E aí, né, como referência que elas encaminham, e é sempre assim, quero fazer pro ano que vem para já ir pagando. Mas nunca responde depois que eu mando o preço ou depois que eu, de fato, dou atenção ali para um fechamento, entendeu? Mas o que acontece? Eu lido com elas com educação, com respeito, mas com objetividade. Não fico dourando muito o atendimento, porque elas já passaram por esse processo de acolhimento. E ali, elas é que não estão me respeitando, né? Porque elas estão ocupando o meu tempo para algo que elas sabem que não querem. Só que eu tenho um perfil de atendimento, então eu não vou destratá-las, eu apenas sou mais objetiva. Quando ela me pergunta X coisa, eu já vou direto ao ponto e falo, olha, fulana, entendi, qual que seria, como é que é o cabelo da criança, como que é isso, eu já vou direto ao ponto, falo, olha, fulana, eu preciso disso, 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 beleza. Ela me passa, eu já passo o valor pra ela, qualquer dúvida eu estou à disposição. E vida que segue, eu não destratei, mas fui direta. E aí, é recorrente os orçamentos, mas uma hora elas vão fechar algo. E eu não vou perdê-las por causa desse tipo de comportamento que elas têm. Porque tem gente que tem necessidade de encher o saco do outro, tem gente que tem necessidade de mandar mensagem, de falar, a vida da pessoa tá ali à toa, ociosa. Você não está, mas ela está ociosa. E ela vai procurar alguém para ela poder incomodar, para ela poder interagir. Tem gente que até por carência, que entra em contato para as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, porque elas sentem a necessidade de falar, tá bom? Existe esse tipo de coisa, então tome muito cuidado, porque essa pode ser uma propensa cliente, de fato. Ela pode vir a ser sua cliente daqui a um tempo, ela pode mudar o comportamento dela. E se não mudar também, você cumpriu o seu papel como empreendedor, de dar o seu melhor, né? Assim, em loja, por exemplo, não existe muita gente que entra, namora os produtos, olha e nunca compra. Isso é recorrente. No nosso caso, são pessoas que passam pelas nossas redes sociais e às vezes chega até um atendimento. Tem gente que entra em contato comigo, gente, e fala assim, olá, gostaria de saber sobre os seus produtos, né, sobre isso. Aí eu falo, olá, fulano, tudo bem com você? E etc. E a pessoa nunca mais me responde. Às vezes eu mando mensagem para essa mesma pessoa 2, 3 vezes e essa pessoa não me responde. Aí, beleza, eu não sei porque ela entrou em contato comigo, mas ela entrou, entendeu? E eu vou fazer o quê? Depois do terceiro contato, eu arquivo a conversa e ainda que segue. Outro. Chegue outro. Porque aí eu consigo ir desenvolvendo, mas se essa pessoa entrar em contato comigo novamente, ela vai ser bem atendida da mesma forma. E isso é questão da gente pensar a longo prazo, pensar no contexto, ter uma visão mais geral. Não somente ali, assim, não comprou, tchau, não comprou, tchau. Não. Por que essa pessoa não comprou? Por que não fechou? Vou deixar ela aqui, em breve ela volta, talvez sim, talvez não. Também, se não voltar, tudo bem. Ela vai me indicar para outro, né? Então é isso, tá bom? Queria deixar pra vocês essa parte aí do cliente que vou falar com o meu marido. Quero deixar pra vocês que não são somente clientes ruins, somente clientes que dependentes de fato, somente clientes que estão querendo te enganar. Há vários fatores que podem estar por trás
deste termo e que é importante você ter um atendimento de qualidade, saber lidar para que você não perca, de fato, essa possível cliente que está aí em volta deste termo e que por inúmeros motivos ela pode não ter fechado uma venda, mas ela pode vir a fechar outras. Então, sejamos inteligentes, prepare o seu atendimento, vou deixar a playlist aqui para vocês, analise lá as aulas que eu já disponibilizei para vocês sobre atendimento e vai melhorando aí o que você puder, agregando o que você puder. E caso você queira ter um contato mais próximo comigo, de uma forma mais exclusiva sobre esse atendimento, entre em contato comigo e eu terei o maior prazer em te ajudar. Então já deixe o seu like, comente aí pra mim se você recebe muito esse tipo de cliente, compartilhe esse vídeo com aquela amiga artesã, aquela pessoa empreendedora que você sabe que precisa. E também inscreva-se no canal, para você não perder nada, assim como ativar as notificações. É muito importante para que você receba os próximos vídeos e ajuda aqui também no crescimento do canal, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!